Quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. E nesse momento, nesse domingo de Páscoa, quero compartilhar convosco a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, e glorifiquemos ao Cordeiro de Deus, que morreu, ressuscitou, vive e voltará para nos buscar. Glória ao Cordeiro, que é digno de ser adorado. Glória ao Cordeiro, que é digno de abrir o livro selado. E para esta feita, eu quero fazer uso da palavra de Deus dentro de um contexto da Bíblia Sagrada sobre a dignidade do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, de abrir o livro selado. Abra comigo a tua Bíblia em Gênesis 3, verso 15, que nos diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mais uma referência bíblica para nós fundamentarmos a nossa reflexão, Isaías 29 e verso 11. Toda visão já se vos tornou como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele responde: não posso, porque está selado. No verso 12 diz: e dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele responde: não sei. Na continuação, o último texto, o texto principal que vamos fundamentar a palavra de Deus neste momento, em Apocalipse 5, verso 1 ao 14, que nos fala a visão do livro selado com 7 selos e o do Cordeiro. Abra tua Bíblia, acompanha comigo no que diz: e vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito, por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo sequer olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. No verso 9 diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. No verso 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto com teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos em redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. Verso 13: então ouvi
porque toda criatura que há no céu, sobre a terra, embaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. No verso 14. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram e se adoraram. Aleluia, glória a Deus. Estamos diante de um contexto apocalíptico e uma promessa de Gênesis a Apocalipse, onde percorre toda a Bíblia Sagrada na revelação da obra salvífica de Jesus Cristo, desde a queda e a redenção da humanidade. E o autor do livro do Apocalipse é Jesus, que revela a João, o seu agiógrafo, o seu redator, que estava lá na ilha de Pátimo. E João deixa escrito para nós, em Apocalipse 1, versos 1 ao 3, que diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João, o qual atestou a palavra de Deus e testificou de Jesus quanto a tudo que viu. No verso 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo do fim está próximo. Aleluia! Este livro é a revelação da parte de Jesus Cristo a respeito dele. Revela a obra de salvação através de Cristo, a sua igreja, até a consumação, bem como a remissão e a ascensão de Jesus. Este livro desvenda os eventos do futuro, o tempo do fim quanto à segunda volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a boda do Cordeiro, o tribunal de Cristo, o período da tribulação e grande tribulação, o triunfo de Deus sobre o mal, juízos, julgamentos, sentença e as bem-aventuranças daqueles que estarão com o Senhor na nova Jerusalém, a nossa eternidade em Cristo. E João escreve em Apocalipse 1 e 9. O objetivo era as 7 igrejas da Ásia, mas esse contexto apocalíptico tem força profética universal para o nosso tempo, para este mundo, para as nações, pois o tempo do juízo está próximo. Vamos ler? Apocalipse 1 e o verso 9 nos diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve no livro e manda às 7 igrejas, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E João escreveu no ano de 91, por volta de 95 depois de Cristo, exilado na ilha de Pátimo por Domiciano, e escreveu, e essa carta com abrangência universal tem acontecido no nosso tempo e vai acontecer para esse mundo, para as nações. Aleluia! E nesta introdução, enquanto que o livro de Apocalipse é chamado o livro da consumação, Gênesis nos revela o início, a criação da humanidade, aquilo que Deus fez e era bom e era agradável. E chega um ponto que, pela fragilidade do homem, a manipulação de Satanás,
o homem cai da graça de Deus, perde a oportunidade, o primeiro momento que foi estabelecido por Deus para a humanidade. E a profecia ali foi desferida em Gênesis 3:15, uma profecia que atravessou as Sagradas Escrituras, atravessou o tempo, atravessou as dispensações, até o livro selado de Apocalipse, até um tempo que está para acontecer. O texto diz em Gênesis 3:15: esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Aqui contém a primeira promessa implícita do plano de Deus, da promessa de Deus, para restaurar aquela imagem deformada no Éden, para a redenção do mundo. Aqui prediz a vitória final de Deus sobre Satanás. E é uma profecia do conflito entre a semente da mulher, o Senhor Jesus Cristo, e da semente da serpente, Satanás e seus seguidores. Deus prometeu aqui que Cristo nasceria de uma mulher, Isaías 7:14, e que ele iria ser ferido na cruz, crucificado, mas ressuscitaria dentre os mortos para destruir completamente, para esmagar Satanás, para aniquilar o pecado, para vencer a morte e para salvar a humanidade. E Isaías relata isso em Isaías 53 e o verso 5, que nos diz a palavra de Deus: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E Deus promete aqui, Deus revela a Isaías, no capítulo 53. Deus fala ao apóstolo Paulo, em Romanos 5:18 e 19. Estabelece a sentença para Satanás, para o império do mal, em Apocalipse 20 e o verso 10. E nessa primeira parte da mensagem, o livro selado, o trono e a dignidade do Cordeiro para abri-lo, onde nós lemos em Apocalipse 5:1 ao 14. No verso 1 nos diz: este livro, o rolo, era de máxima importância, porque nele contém a determinação do futuro da humanidade. Tudo aquilo que vai acontecer no tempo do fim. E descreve como o mundo será julgado, bem como o triunfo de Deus e o seu povo sobre o mal. Diz também nesse livro quando cada selo será aberto, juízos e tribulações que virão sobre a terra, conforme Apocalipse 6, bem como Ezequiel 2:9 ao 10. Vamos ler o texto de Ezequiel. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Verso 10, estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Aleluia. E João viu tudo aquilo, e estava o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono, na destra daquele que estava sentado no trono. Aleluia. Isso nos leva a entender, querido irmão, querido ouvinte, que Deus reina. O trono não está vazio, a história não está a ermo, sem controle.
Ele reina. Aleluia. O soberano está no trono. Ele rege o curso da história. Ele rege as nações. Ele exalta, ele humilha, ele corrige, ele faz justiça, ele alerta, ele dá sinais. Ele está no trono. João viu aquele que estava no trono, o soberano que rege o curso da história, da humanidade, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E naquele momento, no verso 2, nos diz a palavra de Deus de Apocalipse 5, vi um anjo forte que proclamava com grande voz. Quem é digno? Naquele momento, aquele anjo forte, ele proclama a dignidade da abertura do livro. Parece que ele franqueou a oportunidade, promoveu a oportunidade da dignidade. Quem pode candidatar-se a abrir o livro? Aleluia. E diz a palavra de Deus que naquele momento, naquele impasse, não houve ninguém que pudesse abrir o livro. Mas o anjo ele insistiu. Quem é digno? Quem é capaz? Quem tem um histórico ilibado? Quem é que não pecou? Quem é que é cordeiro, leão? Quem é que foi morto, que foi ferido, sacerdote, rei? Quem é digno de abrir o livro? Se apresente nesse momento. E a palavra nos diz que nem no céu, nem acima no céu, nem na terra e nem embaixo da terra, não houve alguém que se apresentasse para abrir o livro, olhar para ele e desatar os seus 7 selos. Aleluia. O interessante é que Deus, na sua justiça, ele promove a oportunidade para se isentar de qualquer acusação de Satanás, do império do mal, quanto à restauração da humanidade. Pois apenas que a justiça, que a lei de Deus, se encerra nele, onde ele é o Cordeiro, onde que ele é a nova aliança, o novo testamento, no sangue de Cristo, ele teria a dignidade de abrir o livro. E nessa justiça de Deus, para a remissão dos pecadores e justificação dos pecados, na regeneração, na adoção, como filhos de Deus, apenas teria a dignidade para olhar para o livro, abrir o livro, desatar os seus selos. E naquele momento não apareceu ninguém no céu, nem Miguel, nem Gabriel, nem anjos, nem serafins, nem querubins, nem na terra, nenhuma dinastia de faraó, Assuero, imperadores, ninguém, nenhum nome importante, nem no mar, nem na terra, nem embaixo da terra. Ninguém se apresentou. E naquele momento João chorava muito. Parece que João sentia que naquele momento o plano de salvação, a obra salvífica ficaria inválida. Que o João 3:16 perderia o seu valor. Mas naquele momento um ancião que acompanhava aquele que estava no trono, naquele momento o ancião coloca a mão sobre João e diz: João, não chores. Aleluia. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. João, não chore, João. Tem alguém no trono. Aleluia. Ele é onisciente, ele é onipresente. Ele conhece todas as coisas. João, não chores. Existe o leão da tribo de Judá. E naquele momento João, em desconsolo, pois não apareceu nenhuma potestade, hierarquia, como diz a Bíblia. Ninguém apareceu naquele momento. Ninguém estava sendo ofertada aquela oportunidade,
apareceu. Ninguém achou digno de abrir o livro e muito menos de olhar para o livro. Aleluia. E naquele momento que o ancião consola João, o digno de ser procurado, este digno é encontrado. E eu vejo que na limitação do choro de João, na humanidade de João, era que se ninguém abrisse o livro selado, o propósito de Deus, de juízo, de bênção, de redenção da humanidade, permaneceria sem cumprimento. Por isso que João interage com seus escritos na Bíblia Sagrada e ele vê naquele momento que até então, se não aparecesse alguém, perderia a sua validade. E o João 3, que nos diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João vê naquele momento inválido, mas o anjo diz: João, aleluia, acalma, João, não chores. Tem alguém no trono, João. Aleluia. Deus não é pego de surpresa. Ele reina, ele é soberano. O livro estava selado em sua mão direita, porque ele é o único possuidor de todos os direitos daquele documento, daquelas promessas, daquela escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Os 7 selos era a garantia da autenticidade, inviolabilidade, e apenas o legítimo, poderia abri-lo para restaurar, para redimir aquilo que Satanás deformou, usurpou, manipulou, roubou lá no início, lá na criação. Mas a profecia se cumpriu e está cumprindo para a glória de Deus. E em Mateus 28 e 18 diz que para o Cordeiro, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. Chegando à parte final desta mensagem, naquele momento de impasse, naquele momento de choro, mas a partir do que o digno procurado foi encontrado, houve um contentamento de João naquele momento e o clima foi diferente. Naquele instante, a partir do momento que o ancião diz: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele, João, que venceu. Aleluia. Aquele que venceu. Apocalipse 5 e o verso 5. João, ele venceu o pecado, João. Ele venceu a tentação, o deserto, os demônios, o Gólgota, a cruz, a morte. Não chora, João. Ele é digno, ele é o legítimo, ele é o único. Aleluia. O Cordeiro de Deus. Não chore, João. Eu aproveito para aplicar este contexto à sua vida. Meu irmão, minha irmã, não chores. Confia no Senhor, tenha fé. O curso da história, o controle da história, da humanidade, dessas guerras, convulsões sociais, desta pandemia, está na mão do Senhor. Deus controla todas as coisas. Desse mundo globalizado, globalista, desse mundo na política, na economia, na saúde, na educação, as catástrofes, as fatalidades, as mortes, ele reina. Ele está no controle, tem um propósito em tudo isso. Não chores. Aleluia. Descansa no Senhor. Ele tomou posse do livro selado. Está nas mãos dele. E ele comprou, lavou, redimiu, restaurou a sua igreja, preciosa, sem mácula, para o arrebatamento.
Não chores, apenas te prepare, confie para a hora do chamado, para te encontrares com teu noivo, com nosso Jesus nas mansões celestiais. Ei, não chores, descansa no Senhor. Ele reina sobre as nações, Ele reina sobre esse mundo, sobre o nosso Brasil, estado, cidade. Ele reina na tua casa. Ele protege a sua casa com teu sangue. Ele guarda os teus filhos. Ele guarda as tuas finanças. Ele guarda a tua empresa ou a empresa onde você trabalha. Ele abençoa a tua semente, a tua sementeira. Apenas descansa no Senhor, tenha fé. Seja solidário. Lança o teu pão sobre as águas. Compartilhe com aqueles que não têm nesse tempo de crise. E o Senhor vai prover, vai sustentar. E a bênção de Deus vai ser poderosa e completa na sua vida. Porque se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. E a sua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livrem. E completando, a palavra diz que o justo e sua descendência, aquele que confia no Senhor, ele não mendiga o pão, pois o Senhor sustenta, abençoa e multiplica. Na continuação, o ancião diz: João, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o cordeiro. João, ele provém da tribo de Judá, da família de Davi. E eu vejo aqui que são títulos de Jesus como Messias, o vitorioso Rei eterno, que está de acordo com as promessas feitas também a Davi em Isaías 11, 1 ao 10, e 2 Samuel 7, 12 e 16, que no trono de Davi não faltaria rei. E na continuação diz que João viu os 4 seres viventes: o leão, o novilho, o homem e a águia. A princípio representam os 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, aonde que Mateus apresenta Jesus como leão, aquele que é rei, aquele que reina, aquele que é poderoso, enquanto que Marcos apresenta Jesus como novilho, aquele que é servo, aquele que tem a força de um animal, de um boi, enquanto que Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito em sua humanidade, aquele que veio para restaurar a humanidade caída. E João apresenta Jesus como a águia, aleluia, aquele que veio do céu e volta para o céu. Como está escrito em Salmos 24, 7 ao 10, levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Os seres proclamam o Evangelho do Cordeiro. E naquele momento os 4 seres viventes proclamam e adoram a dignidade daquele que tomou o livro. E no verso 6 nos diz que viu um cordeiro como que tinha sido morto. Aleluia. Ora, João olha e era um leão. De repente, João olha, era um cordeiro. O cordeiro leão. Aleluia. E viu um cordeiro como que se tinha sido morto. Veja bem, querido, enquanto que no Monte Moriá, o cordeiro morreu para salvar Isaque, naquele desafio de prova de amor com Abraão para com Isaque. Quando chegamos no Éden, o cordeiro morreu para cobrir a nudez de um casal, de Adão e Eva. No Egito, na instituição da Páscoa, da qual nós estamos atravessando, o cordeiro morre durante a última praga para salvar a família, conforme foi predito por Moisés, para que o sangue fosse expandido nos umbrais da porta. E quando viesse a última praga para destruir
matar todos os primogênitos, tanto dos homens como animais. Aonde tivesse sangue, o anjo da destruição, a praga, não tocaria. O anjo iria olhar o sinal, a marca, e ali aconteceria a Páscoa, Pesach, Páscoa, poupar, pular além da marca. Aleluia. Isso quer dizer que naquela casa haveria vida, a morte, a praga não entrava. E nesse contexto, na instituição da Páscoa, em Israel, o cordeiro morre pela família. Já no contexto litúrgico do tabernáculo, para a nação de Israel, no Antigo Testamento, o cordeiro é morto periodicamente pelas famílias durante os sacrifícios, holocaustos, e uma vez por ano por todo Israel, por toda aquela nação. Mas na cruz, aleluia, João apresenta em João 1:29. Na cruz, João aponta, eis aí, aleluia, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E neste contexto não era para salvar não era para salvar um casal, uma família ou uma nação. João aponta para o Cordeiro, a dignidade que ele tinha. Eis aí o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo. E João viu que ele tinha 7 chifres, fala da perfeição, poder, plenitude e força, bem como 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus. E ele se levantou e veio na direção de quem estava no trono e tomou o livro da mão direita daquele que estava no trono. Veja bem, quem estava no trono não entregou o livro, não cedeu o livro, pois a dignidade caberia àquele que seria capaz, digno, legítimo de restaurar aquilo que foi perdido lá no Éden. Pai, todavia seja feita a tua vontade. Esse cálice é meu. Aleluia. E nesse momento eu vejo que o apóstolo Paulo, ele narra esse contexto aonde o livro é tomado da mão daquele que estava no trono. Vamos à palavra de Deus. Leia comigo, por bondade. Leia comigo Filipenses, aleluia, glória a Deus. Filipenses, no capítulo 2, verso 5 em diante, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória daquele que está no trono. Aleluia, glória a Deus. Quando o livro foi tomado, a adoração que antes do capítulo 4 era para quem estava no trono, a adoração agora dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, prostaram diante do Cordeiro. E aqui se cumpre aquilo que foi revelado por apóstolo Paulo em Filipenses 5, ao verso 11. Aleluia. Onde o Pai, aquele que estava no trono, exaltou o nome do Filho pela dignidade, pela legitimidade de fazer a redenção, a restauração da humanidade. Colocou o nome dele, que é acima de todos os nomes. E Marcos nos fala que os sinais seguirão aos que crerem. No meu nome, Jesus, expulsarão demônios,
falarão novas línguas. Se comeres algumas coisas mortíferas, não nos fará dano algum. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Jesus salva, Jesus liberta, Ele transforma, Ele redime, Ele nos dá a oportunidade para estar com Ele para todo sempre, pois Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E eu vejo que quando o livro foi tomado, a adoração muda. Aleluia. Eles começam a adorar o Cordeiro, a dignidade do Cordeiro, para a glória de Deus Pai. Imagine a alegria, se assim pode dizer, a satisfação da complementação do plano de Deus. Mesmo em sua onisciência, ele saberia que o Filho viria, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas naquele momento cumpre-se, aleluia, a profecia estabelecida lá em Gênesis 3:15, quando que através da cruz, mesmo ferido, ele esmagou a cabeça da serpente. E em breve os selos serão desatados no tempo do fim, no Apocalipse. Mas ali naquele contexto, a glória, aleluia, a adoração volta para o Filho. Eu vejo que tinha ali taças cheias de incenso. João viu incensos, lágrimas, que são as orações do justo. E naquele momento o digno procurado é exaltado. O momento do cântico, da adoração no céu, muda de foco para a glória de Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua família, a sua casa e que o Senhor fale mais ao seu coração. Tenha uma abençoada Páscoa em Cristo Jesus. Glória ao Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu, e breve voltará para nos buscar. O digno procurado, ele foi encontrado. Digno és de olhar para o livro, tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Grandioso Deus, abençoe essa casa, essa família, a cada um desse irmão, amigo que ouviu essa mensagem. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa interpretá-la, a necessidade, particularidade de cada um dos corações, neste momento, nesse tempo. Tem misericórdia do Teu povo, das nações, do Brasil, da nossa cidade. Cobre-nos com o manto do Teu sangue, nos proteja, Senhor. Nos dê o sustento e a provisão para a glória do Teu nome. Mas, mais ainda, Senhor, a oportunidade de nos arrependermos, entender as verdades reveladas. A Tua palavra nos diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a Tua coroa. E a Tua palavra nos diz: os anjos acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre vós, para tentarem os que habitam na terra. Obrigado pelo plano de salvação e a revelação da sua obra salvífica de Gênesis a Apocalipse. E eu sei que o Senhor vai voltar. Obrigado. Glória ao Cordeiro que foi morto e ressuscitou e voltará. Digno é o Cordeiro que olhou para o livro, que tomou o livro e está desatando os seus 7 selos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus os abençoe.